Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito de nutrição esportiva. E o nosso convidado é o nutricionista José Carlos, que está falando pra gente a respeito de como funciona essa dieta. E a gente estava falando aqui, doutor, na nossa tela interativa, sobre a importância dos lipídios. E quem são os alimentos que são fontes de lipídios? Bom, nós temos a própria carne, que ela tem nas fibras musculares dela os lipídios, nós temos os óleos, os azeites, então alguns peixes, o abacate é um fruto onde tem um índice de lipídios elevado, porém são gorduras poliinsaturadas, que são gorduras muito boas, né? O azeite também ele é recomendado, e então esses alimentos acabam aqui fornecendo energia, principalmente para quem faz atividade de longa duração, né? E no caso da nossa região, a gente tem o açaí, que ele é rico em lipídios também. Não sabia. Isso. Então, assim, ele tem uma quantidade significativa de lipídios, porém também são lipídios de forma boa, né? De forma de qualidade. E aí ele pode ser recomendado. Assim como o tucumã também, ele é bem gorduroso, né? E torna-se também uma gordura benéfica ao organismo. Agora, quais são os lipídios que devem ser deixados de lado para quem busca essa melhor qualidade de vida? Bom, a gente chama de gorduras saturadas, né? São as gorduras hidrogenadas também, que são margarinas, o processo de cozimento dos alimentos em relação à fritura, porque assim, a partir do momento que você entra no processo de fritar o alimento, ele acaba se tornando aquela gordura maléfica, né? Então a utilização do azeite, por exemplo, ele tem que ser inserido de forma natural, não da forma aquecida, que ele acaba se tornando uma fonte maléfica ao organismo, devido à alta temperatura, ele acaba aqui modificando a molécula dele, e aí a gente acaba consumindo um lipídio de fonte irregular. Agora, uma outra questão também que se encontra na nossa tela interativa é a importância do líquido, né? Seja que tipo de nutrição for ou dieta for, é muito importante beber água. E água, não substituir por refrigerante, suco de caixa, entre outros líquidos também, né? Isso. A importância da água é fundamental para o desempenho também do atleta ou do praticante de atividade física. Então a água está inserida principalmente nas atividades aeróbicas, né, que necessita de uma maior prestação de água, na verdade, e esses líquidos que a gente conhece como energéticos, na verdade, eles são repositores eletrolíticos, né? Durante a atividade física a gente acaba perdendo sais pelo suor, então nós temos que repor esses sais e minerais através de alimentação ou através de ingestão de líquidos como os repositores hidroeletrolíticos, que são os considerados energéticos, que são vendidos em qualquer estabelecimento, né? Então, assim, porém, temos que ter cuidado também com o excesso de açúcares que eles contêm. Então, por isso, a melhor forma de repor esses sais minerais seriam através de água de coco, sucos naturais, de melancia, que ela é bastante rica em água também, abacaxi. Então são frutas que são ricas em água que contém esses sais minerais. Agora, um mito que envolve essa questão da atividade física em si é ingerir água durante o exercício. Muitos profissionais de educação física, até mesmo nutricionistas, falam para deixar de lado a água durante a aula, fazer uma esteira tomando água. Isso é mito ou verdade? Não tem um estudo assim evidente de que a água não cause alguma interação nessa forma, né? O que na verdade assim a recomendação seria que beba água antes de praticar atividade, porque acaba que durante o exercício o volume gástrico aumenta com a inserção dessa água, e aí acaba que o praticante de atividade física fica se sentindo um pouco desconfortável em relação ao volume que a água proporciona no estômago, né? Então não tem uma evidência em si que durante o exercício eu não posso, ainda mais na nossa região, que é bastante quente e úmida, então a gente necessita estar ingerindo bastante água, e até porque a água ela é
o principal diurético do organismo. Então, ele que vai levar algumas substâncias que não são necessárias, né, a nível de filtragem dos rins. Então, a água é importante também durante o processo de atividade física. Agora, o que muitas pessoas fazem, José, e isso acontece no meu convívio, que eu dou até um puxão de orelha, é em relação a pular as refeições, a quantidade de refeições durante o dia e realizar atividades físicas sem comer absolutamente nada, ou uma quantidade muito mínima, uma banana, um iogurte. Que tipo de consequências e perigos esse hábito pode trazer para a pessoa? Porque as pessoas acham que eu quero emagrecer, eu vou fechar minha boca, não vou comer mais nada, vou pular refeições. Mas o contrário, né? E não, a recomendação seria você fazer 6 refeições durante o dia, né? Tomar um café da manhã bem reforçado, e a parte de pular refeições acaba que prejudicando todo o andamento de um trabalho, de um projeto. Por quê? A partir do momento que você não se alimenta naquele determinado horário, o seu organismo acaba que entendendo que você não está se alimentando. E aí ele acaba que faz um jogo de xadrez. Se eu não estou recebendo comida, eu não vou gastar agora a minha energia. Eu vou continuar aqui estocado na forma de glicogênio e glicose. E aí, a partir do momento que ele entende que você está se alimentando, então você precisa daquele processo fisiológico da digestão, porque tudo isso envolve gasto calórico. A digestão em si envolve gasto calórico. Então, quando você fornece alimento para o seu organismo, você está também proporcionando um gasto calórico devido à digestão desse alimento. Então, assim, o organismo ele é inteligente. Ele imagina assim, que você está numa selva, você só tem você só tem 2 refeições no dia todo, então eu vou manter essa energia estocada aqui, porque eu não sei que horas que você vai me fornecer alimento novamente. Então a gente tem que ir ao contrário do quebra-cabeça do organismo. A gente tem que fornecer alimento para ele poder ele gastar esse alimento absorver de forma espontânea, né, e viável, para poder a gente ter um gasto calórico maior, uma perda calórica maior. Agora, qual a refeição mais importante, doutor? A pré-treino ou a pós-treino? Então, na verdade, a gente considera as duas. Assim, que o pré-treino, a gente considera que o praticante de atividade física, de musculação, o atleta, ele necessita passar aquele determinado tempo dentro do treinamento. E a partir do momento em que você não fornece pré-treino, ele não desempenha todo aquele trabalho que ele tem que desempenhar numa academia ou em alguma atividade. Então, o pré-treino que a gente sempre estabelece seria o consumo de carboidratos de fonte boa, né? Principalmente batata doce, a inserção de líquidos para fornecimento de energia imediata, que são alguns energéticos, porém depende do tipo da marca em si. E o consumo de proteínas também, né? Então, assim, a gente faz um conjunto desses 3, pré-treino e pós-treino, porque o pós-treino seria a recuperação muscular, né? O pré-treino seria para diminuir a fadiga, o cansaço, né? Então, estabelecer para ele um maior prolongamento daquele exercício. Ou seja, se a recomendação seria de 2 horas de musculação, quando ele toma o pré-treino, que a gente chama, com alguns suplementos também, né? Claro que todos eles com recomendações e cálculos feitos em cima, ele consegue treinar as 2 horas e não se sentir tão cansado, né? E no pós-treino é justamente a recuperação do tecido muscular. Então, para recuperar esse tecido muscular, eu preciso de uma proteína de alto valor biológico, a gente considera o ovo e carnes, né? E alguns suplementos também para associar, complementar, na verdade, essa alimentação. Agora, em relação a essa alimentação pré-treino, quanto tempo antes de realizar o exercício, seja uma corrida, uma caminhada ou até mesmo musculação, e para as mulheres que gostam da parte aeróbica também, deve ser feita essa alimentação? Existe um tempo mínimo ou máximo? Bom, a recomendação seria de 30 minutos antes de qualquer atividade física, para poder o organismo entender que ele precisa fazer o processo de digestão, né, e absorver alguns nutrientes, porque se você se alimenta faltando 5 minutos para você fazer atividade física, causa um desconforto gástrico, né, pelo volume, você acaba que pode acontecer de você querer
da ânsia de vômito, porque o teu organismo, ao mesmo tempo que está trabalhando para digerir né? todo o alimento e proporcionar para a atividade física em si, então o alimento acaba aqui sendo algo desconfortante naquele momento. Então, a recomendação seria de 20 a 30 minutos antes de qualquer atividade física, para que o organismo possa absorver esses nutrientes da alimentação. Agora, a quantidade dessas porções, ela pode variar entre um praticante de atividade física, uma caminhada e um atleta? Essa quantidade vai variar, então? Pode aumentar ou diminuir? A necessidade energética do atleta ela é bem superior ao do praticante de atividade física, né? Então, é muito diferente a quantidade de calórica, na verdade, quantidade calórica no sentido de macronutrientes, que a gente chama de proteína, carboidrato e lipídio. Para o atleta vai ser um específico, né? Porque enquanto ele gasta de 3.000 a 4.000 quilocalorias, o atleta em si, a pessoa comum, né, que trabalha, estuda, ela gasta de 2.000 a 2.500 quilocalorias. Então, há uma proporção muito elevada de 2.500 para 3.500 quilocalorias, que é de um atleta. Então, ele necessita de um aporte calórico muito maior, diferente da pessoa que apenas pratica atividade física ou musculação. Agora, quais são os alimentos que devem ser deixados de lado no pré-treino, por exemplo? Bom, no pré-treino, a gente não recomenda alimentos muito calóricos, como, por exemplo, rico em gorduras, né? Porque o processo de digestão da gordura é um pouquinho mais lento e o que ele necessita naquele momento é de fonte energética imediata, que seria a base de carboidratos, né? Então, alimentos muito gordurosos, como, exemplo, carnes, enfim, e alguns, por exemplo, ovos, produtos fritos, né, alimentos fritos, né? Então, a gente não recomenda antes da atividade física. Agora, tem uma pergunta aqui de um telespectador que não se identificou e fala assim: preciso comer bastante proteína para ganhar massa muscular? Por outro lado, dizem que a comida pesada pode atrapalhar meu desempenho na academia. Como então conseguir ganhar massa muscular e ter um bom desempenho? Essa questão do pré-treino e pós-treino, né? Isso, exatamente. Por exemplo, para quem está fazendo musculação e quer ganhar massa muscular, a recomendação seria de realmente aumentar um pouco a proteína, porque ela constitui tecido. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem que passar por uma avaliação, porque a proteína é recomendada de acordo com o peso da pessoa. Então, assim, todo cálculo é feito primeiro na avaliação daquele paciente, para poder a gente saber a quantidade de proteína que a gente vai inserir, juntamente com suplementação, né? Para poder ter um resultado um pouquinho mais rápido. Agora tem um mito e verdade envolvendo o ovo. É verdade que o ovo faz as pessoas comerem menos? Na verdade, o ovo ele causa uma saciedade melhor, né? É que nem a fibra. Então, a pessoa que faz o consumo, né, do ovo, acaba que se sentindo um pouquinho mais saciado e, consequentemente, acaba sentindo menos fome, né? Então, ele é nessa proporção aí que o ovo é recomendado para nível de saciedade. Bom, doutor, a gente estava falando a respeito de alguns alimentos que só existem aqui na região norte e chegou uma pergunta a respeito deste assunto. E fala assim a nossa mensagem através do WhatsApp. Olá, eu me chamo Fábio. Gostaria de saber se faz mal à minha saúde tomar açaí todas as noites. É mito ou verdade? O que a gente pode falar para o Fábio, doutor? Fábio, na verdade, assim, o açaí ele é um alimento riquíssimo em nutrientes benéficos, né? Como eu falei, ele é rico em gordura, porém uma gordura boa, que é de fonte oleaginosa, que seria o açaí. Ele também é rico em antocianina, que são antioxidantes. Então, assim, tanto que essa antocianina, né, o composto bioativo que tem no açaí, são 5 vezes mais que a uva, né? E o suco de uva. Nós amazônidas, né, temos o privilégio de ter disponível o açaí para a gente, porém a gente não tem tanto conhecimento em relação ao valor nutricional dele. O açaí em si, ele proporciona uma nutrição muito melhor devido aos antioxidantes, que são as antocianinas dele, né?
Ele é rico em vitaminas, ele é rico em proteína também, o açaí, tá? Então, assim, não faria mal. Talvez o horário com que ele esteja tomando deveria ser avaliado, porque ele toma à noite, talvez antes de dormir, alguma coisa assim. Porém, o açaí ele é muito benéfico durante o dia, se você tomar ele durante o dia, porque você vai necessitar da energia que ele fornece. À noite você já vai dormir, então o teu organismo não necessita tanto assim de energia. Então, acho que recomendaria para ele só verificar um pouco a questão do horário. Acho que a mesma coisa acontece com o café, né? Porque muitas pessoas relatam que a ingestão do café durante a noite, por exemplo, não é tão indicado assim. Porque imagina você, Fábio, agora vamos parar para pensar um pouquinho. Você toma esse açaí ou toma esse café à noite, como que você vai gastar essa energia? O seu corpo vai ficar elétrico, você vai querer fazer outras coisas, vai chegar 11 horas da noite, meia-noite, você vai estar lá com todo o pique, todo mundo dormindo e você na casa, andando, fazendo alguma atividade, né? Agora, essa energia, que se a gente tomar esse café de manhã, por exemplo, ou esse açaí de manhã, a gente vai gastar durante o dia, à noite a gente vai conseguir chegar naquele nível mais tranquilo e conseguir dormir sossegado, né? Isso, a produção de serotonina, né, que é o hormônio que deixa a pessoa relaxada e acaba preparando ela para o sono, não vai ser interferido devido ao excesso de alimentação. Agora, um outro alimento que a gente tem aqui na região norte, que é muito utilizado pelos atletas ou que gostam de academia, musculação, é o guaraná. O que a gente pode falar a respeito desse guaraná? Porque a gente costuma observar as pessoas tomando, fazendo uma mistura com guaraná, outros energéticos, aí coloca o amendoim, coloca outros produtos também, né? O guaraná, ele é recomendado, né, numa quantidade relativamente pequena, porque ele acaba aqui também proporcionando uma aceleração do coração, e aí com isso a gente chama de alimentos termogênicos, né? Então o açaí está incluído nesse termo termogênico, porque ele dá uma acelerada no batimento cardíaco. Então, a partir do momento que você acelera o batimento cardíaco, o teu metabolismo aumenta. Então, é por isso que ele é inserido. Mas a recomendação é justamente antes das atividades físicas, porque à noite você acaba, se você tomar a partir das 6 horas, você fica um pouquinho mais tempo acordado e aí as suas funções do outro dia acabam sendo comprometidas. Bom, doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre nutrição esportiva. Faça que nem o Fábio e mande sua pergunta e questionamento para a nossa produção. Nós vamos ser respondidas ao vivo. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.